Olá, tudo bem? Eu sou Alessio Greselli e no vídeo de hoje você, CEO, empreendedor, gerente de TI, gerente de projetos, empreendedor, enfim, vai entender um pouquinho mais aí sobre os valores, sobre os fatores que impactam a seleção, a implantação de um software ERP para uma empresa. Beleza? Então, se você está buscando algumas melhorias para o teu negócio, seja lá qual for, seja melhorias de processo, seja melhorias de eficiência, seja para melhorar a produtividade dos teus funcionários, seja para cortar custos, seja para melhorar as vendas, seja para colocar a tua empresa em conformidade com a legislação do teu estado, seja ela qual for a meta, o objetivo, um software ERP, um novo software ERP pode ajudá-lo a atingir essas metas ou esses objetivos aí da tua empresa. Beleza? Mas aí tu deve estar se perguntando qual que é o valor, quanto que a minha empresa vai ter que investir para implantar um software ERP para que ele esteja rodando na minha empresa. Então, para responder a essa pergunta aí, eu selecionei 8 fatores que podem impactar nesse valor de investimento aí de um software ERP. Beleza? O primeiro fator aí, quando nós pensamos em implantar um software ERP, nós temos que olhar para dentro da empresa e pensar onde que a gente vai colocar o software ERP. Basicamente no mercado existem dois tipos de softwares, os softwares em nuvem e os softwares que são instalados localmente num servidor. Então, dependendo da tua segmentação, do teu negócio, da tua atuação, um software em nuvem que está lá na internet, você acessa um link, pode ajudá-lo, pode resolver teu problema, mas dependendo da tua empresa, do teu tamanho, um software que é instalado no servidor localmente vai resolver teu problema. A maioria dos softwares ERP hoje no Brasil são feitos de maneira que instala em servidor. Então você tem que pensar onde que você vai colocar o software ERP. Se é no servidor, tu tem que pensar em rede, você tem que pensar em internet de qualquer forma. Você tem que pensar em antivírus. Quando você sai de papel, planilhas e vai para um software ERP, você tem que pensar em segurança dos dados, em manter seguro os dados da tua empresa. E hoje o antivírus é um dos principais mecanismos aí para essa proteção de dados. Beleza? Então o primeiro fator aí que pode impactar é a estrutura de TI da tua empresa. Ok? O segundo fator aí que pode impactar, que vai impactar nesse valor de investimento aí é propriamente o software. Então hoje, como existem dois softwares, os softwares em nuvem e os softwares que são feitos de maneira modular, que são instalados no servidor, os softwares em nuvem, basicamente, eles são vendidos em pacote. Então lá tem um pacote básico, platina, premium, super premium, enfim. Que você contrata determinado pacote, aquele pacote não muda, e aí o custo é aquela licença, aquele valor do pacote. Já para softwares ERP, que são geralmente feitos de maneira modular, o valor de investimento vai ser na licença dos módulos. Então, se você contratar um módulo financeiro, um módulo de vendas, um módulo de compras, fiscal, patrimonial, enfim, você vai olhar você vai primeiro entender, ver o escopo que você precisa e ver quantos módulos que você vai precisar, quantos setores que você vai precisar automatizar. E dependendo de quantos setores, vai ser quantos módulos. E aí, para cada módulo, você vai ter uma licença de uso. Os softwares ERP, eles não vendem o software. Eu vou te vender o software. Não, eles vendem a licença de uso para você usar o software ERP do fornecedor. Beleza? Então, o segundo fator aí é propriamente o software. Ou a pacote ou a licença. Beleza? O terceiro fator aí que pode impactar aí, e aí depende, é o banco de dados. O terceiro fator é o banco de dados. Os softwares em nuvem, ele já tem os próprios bancos de dados, então esse custo, esse valor do banco de dados não vai impactar, já está incluso no valor do pacote lá, do básico, do prêmio, enfim. Já para softwares, dependendo do tamanho, se é pequena, média e grande, hoje a maioria dos softwares usam um banco de dados, por exemplo, Oracle. O Oracle é o maior banco de dados do mundo, é o melhor banco de dados. Então, o banco de dados
imagine que você tem várias planilhas ali, 10, 15 planilhas. Quando você muda para um software ERP, o software ERP guarda essas informações em um banco de dados. E esse banco de dados é Oracle, enfim, tem vários tipos de banco de dados. Os bancos de dados também têm uma licença free, que você pode usá-lo. E vai até uma quantidade de armazenamento, aí, 10, 15 gigas. Para uma pequena empresa, é mais que suficiente para 5, 10 anos de uso aí, e suficiente para que não tenha esse custo de banco de dados. Já para uma média, grande empresa, a gente tem que pensar em adquirir um software, um banco de dados pago com capacidade de armazenamento ilimitado, para que aí você tenha banco de dados para a vida toda. Então, esse custo de banco de dados pode impactar ou não, dependendo do tamanho da tua empresa. Para pequenas empresas, o banco de dados free, com armazenagem limitada, é suficiente para muito tempo aí, ok? Um quarto fator aí que pode impactar nesse valor de investimento aí é propriamente o treinamento. Então, geralmente os pacotes que são em nuvem, os softwares em nuvem, você contrata lá e você acessa e você mesmo que vai mexendo, vai usando o software. Já dependendo da tua empresa, dependendo dos módulos do teu fornecedor, você contrata a licença dos módulos e também você contrata o treinamento, né? Então, na maioria dos softwares hoje, o treinamento é por hora técnica. Então, você contrata ali 5 módulos: vendas, financeiro, compras, fiscal, patrimonial, e cada módulo você vai ter que investir em treinamento para o fornecedor treinar os seus usuários. E aí o fornecedor de software vai dizer lá, para cada módulo vai 10 horas, vai 50 horas. Aí tu faz 50 horas vezes o valor da hora técnica, e esse vai ser o valor de investimento em treinamento. Beleza? Então esse aí foi o quarto fator aí, que é propriamente o treinamento do fornecedor de ERP para os teus usuários, para a tua empresa usar a ferramenta, ok? O quinto fator é o tipo de implantação. Então, assim, tem 2 tipos de implantação: ou faz remotamente ou faz presencial. Dependendo do tamanho da empresa, se é pequena, a pequena empresa geralmente faz, muitas implantações são feitas remotamente, por videoconferência, por ligação, enfim. Porque é uma pequena empresa, os processos são menos complexos. E também, quando você tem uma implantação presencial, você tem custo de deslocamento, de transporte, de viagem, de estadia, alimentação, enfim. E aí você tem que pensar nesse custo do consultor ou dos consultores, dependendo da tua empresa. Se tu tem uma grande empresa, vai ter 1, 2, 3, 4, enfim, 5 consultores ao mesmo tempo na tua empresa. Então você tem que pensar nesse valor de investimento, nesse custo de deslocamento. Então, esses 5 fatores aí é propriamente a implantação do teu fornecedor, se é presencial ou se é remota. Beleza? Um sexto fator aí que pode impactar no valor de investimento é a customização. Então, quando você empreendedor, CEO, decidir implantar um software ERP, selecionar um software ERP, claro que você vai olhar para os softwares que são especialistas para o teu negócio. Para quê? Para que o software ERP, não tenha que fazer tanta customização para se encaixar aos teus processos. E aí, conforme o volume de customização, o projeto ele tende a demorar mais tempo, ele tende a ficar mais complexo, e tende a não ficar tão aderente e tão fácil de usar quanto um software especialista que já foi desenvolvido, que já tem processos consolidados há anos para o teu negócio. Então, existe até pesquisas aí que um bom software ERP, ele tende a ficar entre 0, assim, uma pequena empresa contrata um software especialista, o software tem muito mais processos que uma pequena empresa necessita, então não vai ter nada, 0 customização. Mas conforme a empresa é média, uma grande empresa, tende a ficar entre 0, 10, 5, 10, 20% de customização. Mais que 20%, 25%, 30%,
você tem que pensar, você tem que conversar muito bem no que vai impactar no tempo, na facilidade, porque quando você customiza, o software ERP tem que fazer os processos do zero. Então, esses processos vão ficar aderentes, vão ficar fáceis de usar, vão ficar fáceis de dar manutenção. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, beleza? Então, esse fator de customização pode impactar ou não o valor de investimento aí para implantar um software ERP, beleza? Um sétimo fator aí que pode impactar, isso dependendo do tamanho da empresa. Se ela é pequena, não vai ter esse custo, mas se é uma grande empresa, a maioria das grandes empresas contratam um consultor de TI externo, terceirizado, para que ele atue junto com os funcionários, junto com o gerente de TI, como um auxiliador, como um facilitador na questão de reengenharia, de alinhamento dos processos internos, e como um intermediador também, um facilitador, um ajudante ali na comunicação do fornecedor com a empresa, com os funcionários, ok? Já uma pequena empresa não vai ter esse custo porque os processos são menos complexos, e aí só o funcionário da empresa com o fornecedor já é mais que suficiente, beleza? Então tem também essa questão aí dos consultores terceirizados. O oitavo fator aí, o último fator aí que vai impactar no valor de investimento aí, já é na manutenção, propriamente a mensalidade, né? Então, quando você contrata um software ERP, dependendo do software, você vai ter a mensalidade. Eu acho que todos os softwares hoje, os softwares maiores aí no mercado, eles sobrevivem da mensalidade, né? A manutenção que a tua empresa vai pagar mensalmente para o teu fornecedor de software ERP. E aí a mensalidade vai depender do tamanho da empresa, da complexidade dos processos, do número do usuário, e também do número de módulos que a empresa vai contratar. Então, dependendo do tamanho, dependendo da complexidade, você vai ter um tipo de mensalidade, um valor de mensalidade, beleza? E aí também, dentro dessa mensalidade, vai ter a questão de atendimento, de suporte, de atendimento de urgência, enfim, está dentro desse oitavo fator aí, oitavo fator aí, que é a mensalidade, ok? Então são 8 fatores aí que podem impactar na seleção e implantação de um software ERP. O importante para você que está iniciando é definir expectativas realistas, né? Sempre conversar com o teu fornecedor sobre todos esses fatores, para que você não tenha nenhuma surpresa lá no meio do projeto, e aí você tenha que ou acelerar ou cortar custos de treinamento, enfim, e aí vai fazer com que o teu projeto não fique bem implantado, e aí você não tenha o retorno de investimento que você espera, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas dicas, desses fatores que eu selecionei. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha esse vídeo para quem está iniciando essa jornada de seleção de software ERP, ok? Se tiver alguma dúvida aí, comenta no canal, eu vou responder com o maior prazer. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.